Oi, eu sou a Carol e pela segunda vez eu tô aqui nesse canal tentando de fato colocar ele pra frente, gravando os vídeos que eu sempre tive vontade de fazer, sempre tive o desejo de começar a startar esse canal e simplesmente criar conteúdo. Eu crio conteúdo para mais de 10 contas todos os meses, 10 empresas diferentes, 10 empresas de nichos diferentes. E uma coisa que fica na minha cabeça desde sempre que eu crio isso é: por que que eu não crio conteúdo para mim? Eu sou a pessoa que mais sabe da minha vida e que melhor cria conteúdo para as marcas que eu trabalho, modéstia à parte. Mas eu fico com isso na cabeça sem saber como sair desse lugar e como sair de dentro dessa bolha. E na semana passada eu tive uma conversa com uma amiga de como a gente sempre fica criando empecilhos para fazer as coisas pra gente. E uma coisa que eu penso muito e que fica latejando na minha cabeça e nos últimos dias de uma maneira mais intensificada é: por que que eu consigo criar com tanta facilidade para as empresas que eu atendo, mas para mim é muito mais difícil? E daí, claro, tu pode pensar que, pô, Carol, tu nunca leu que é muito mais difícil a gente criar coisas pra gente, a gente fazer coisas pra nós mesmos do que pra outras pessoas. E sim, eu tenho consciência disso. Mas uma coisa que eu não consigo entender é o porquê que isso é tão difícil. Tudo bem, é mais difícil tu criar coisas pra ti, mas por que que tem que ser tão difícil, entende? Ou por que que quando a gente começa, a gente trava? Um exemplo, há um ano atrás, ou mais ou menos 11 meses atrás, eu postei o primeiro vlog desse canal. Eu tava em outro momento da minha vida, com objetivos e coisas bem diferentes do que eu tenho agora, e do momento que eu tô vivendo agora, só que eu não sei porque eu não continuei criando os conteúdos. E simplesmente naquele dia que eu postei o vídeo, na realidade 2 dias antes, eu fiquei pensando, cara, amanhã eu vou acordar, vou gravar todos os pontos que eu for estar fazendo. Eu não tenho coisas mirabolantes para fazer, mas eu tô vivendo a vida que há muito tempo atrás eu sonhei. E, dito e feito, no outro dia eu acordei, eu gravei do início ao fim do meu dia. Daí no dia seguinte eu editei esse vídeo e eu coloquei ele no ar. Ele tem 15 visualizações. E pra mim isso é uma coisa muito louca, porque eu simplesmente passei 2 dias pensando e fazendo aquilo e saindo da minha zona de conforto para de fato colocar aquilo no ar. Só que uma coisa que eu fico pensando é: por que que naquele dia foi ok, eu consegui fazer, foi difícil, foi desafiador na realidade sair da minha zona de conforto, que é estar nos bastidores criando para empresas que eu atendo, e depois daquele dia, por que que foi tão difícil continuar? Óbvio, tem muitas coisas que acontecem na vida da gente, mas por que que a gente não consegue simplesmente continuar fazendo algo legal pra nós, sabe? Porque foi muito prazeroso pra mim ver aquele vídeo no YouTube e eu abri o meu canal aqui e saber que eu tenho um primeiro vídeo lá, sabe? Daí eu fico pensando, pô, se eu tivesse postado um vídeo por mês, que seja, quantos vídeos eu já não teria hoje, sabe? Eu teria saído do ponto zero. Sair do marco zero eu acho que é o ponto mais difícil. E eu simplesmente saí do ponto zero e eu não consegui continuar. E daí vem o assunto que eu tinha comentado anteriormente, que é o assunto que eu estava falando com uma conhecida minha, de, pô, por que que às vezes a gente fica colocando empecilhos na frente das coisas que a gente quer fazer, sendo que não é tão complexo quanto a gente pensa, sabe? Às vezes o problema, ele é desse tamanho, mas a gente torna ele deste tamanho infinito, porque a gente só não quer sair da nossa zona de conforto, porque não é confortável sair da zona de conforto, é muito confortável estar dentro dela, mas tu concorda comigo que é muito difícil ficar dentro dela, pensando e imaginando coisas que eu quero fazer e que eu quero conquistar, só que para eu conquistar essas coisas eu tenho que fazer coisas que me tirem da minha zona de conforto. E uma coisa que eu comentei com essa amiga e eu falei, cara, todas as vezes que eu saí da minha zona de conforto foram as vezes que eu mais me desafiei, que eu mais me senti feliz e realizada. Então, por que que algumas coisas elas vão acontecendo pra gente simplesmente parar de fazer coisas que deixam a gente assim? Daí, claro, tu pode estar pensando de novo, Carol, mas tem estudos, tem coisas que elas comprovam que o ser humano ele é feito para se autossabotar e mais 1 milhão de etcéteras e de coisas que eu poderia estar comentando aqui.
sobre o porquê que a gente faz isso. Mas eu só não quero ficar pensando mais nisso. Eu quero de fato fazer as coisas acontecerem do jeito que elas precisam acontecer. E, enfim, eu não sei quanto tempo esse vídeo já tá. Ele é pra ser um vídeo mais longo, porque eu só preciso dar o primeiro passo de novo. E, diferente da Carol de 1 ano atrás, que fez o primeiro vlog desse canal, eu não vou criar um vlog hoje. Eu quero simplesmente parar de gravar esse vídeo. Eu quero editar ele o mais rápido que eu conseguir e colocar ele no ar o mais rápido que eu conseguir, porque eu simplesmente quero só sair do marco zero de novo. Esse é o ponto. Lá em 2019, 2020, mais ou menos, eu criava conteúdo todos os dias para o meu Instagram, quando eu tava 100% focada na minha carreira como designer. E eu tinha uma audiência, eu tinha um público, tudo que eu postava dava engajamento, eu interagia com a galera interagia de volta e isso era extremamente prazeroso. Mas às vezes por a gente estar nos lugares errados e com as companhias erradas, te tu vai te encaixando dentro da bolha que determinadas pessoas estão, mas aquela bolha, com o tempo, tu vai vendo que ela não é tua e que tu não precisa continuar dentro dela. Só que até tu tomar consciência disso é um processo que ele é difícil de tu passar, ele não é um processo fácil. Mas, enfim, eu acho que isso é um papo para um outro vídeo, algo que a gente consegue aprofundar um pouco mais. A gente, né? Eu e meus 15 views. Acho que a gente consegue aprofundar um pouco mais em outro momento. E por enquanto é isso. Esse é o primeiro vídeo para sair do marco zero. E se Deus quiser, e Ele vai querer e vai me dar forças para isso, porque esse corpo, esse tempo, ele tá simplesmente totalmente disposto a fazer as coisas acontecerem a partir de agora, porque eu simplesmente quero alcançar os sonhos que eu quero. Eu tenho 26 anos, eu tô indo pra casa dos 30 e pessoas que eu conheço de 30 anos, elas falam que tu começa a entrar em uma crise ali de identidade, pensar várias coisas quando tu chega nessa idade. E eu quero chegar lá. Claro, eu vou passar por isso, independente do que eu tiver conquistado ou não até meus 30 anos, mas eu quero chegar lá um pouco mais tranquila e pensando que, pô, há 4, 5, 6 anos atrás a Carol pensou em mudar algumas coisas e de fato querer que a vida dela vá pra frente. E é isso que eu quero. Então, é isso. Até o próximo vídeo.